Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do conceito de adição e multiplicação no conjunto dos inteiros. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixe o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito da adição e multiplicação de inteiros, mostrando como essas duas operações são conceituadas nesse conjunto, bem como as suas principais propriedades. Antes de partir para a definição do que nós vamos entender por conjunto dos inteiros e também do que nós vamos entender por adição e multiplicação, é necessário fazer uma breve explicação. Tradicionalmente, as pessoas utilizam o estudo dos números inteiros e de suas propriedades como alocadas no campo de conhecimento chamado teoria dos números. Alguns autores também utilizam a aritmética para falar desse mesmo campo de conhecimento. A pergunta que se faz logo de cara é: eu vou usar aritmética, teoria dos números, a diferença entre uma coisa e outra, quando que eu devo usar um termo, quando que eu vou usar o outro? Para ficar mais claro isso, é necessário entender o seguinte: quando nós estamos falando de aritmética, nós estamos falando num sentido mais amplo de todo o estudo que envolve os números e suas operações. Então, no dia a dia, nós fazemos aritmética o tempo todo. Nós estamos fazendo aritmética quando estamos calculando contas, nós estamos fazendo aritmética se nós estamos olhando para uma parede e estamos calculando qual é a quantidade de tinta necessária para fazer uma pintura adequada. Nós estamos utilizando aritmética quando nós estamos comparando medidas de comprimentos de roupa para saber se elas cabem na gente ou não. Então, toda vez que eu vou utilizar um número para qualquer coisa e uma operação feita com este número, eu estou utilizando a aritmética. Nesse sentido, a aritmética é um campo de conhecimento que surge com o aparecimento da matemática junto com os mesopotâmicos. Inclusive, eu vou deixar uma playlist aqui no alto da tela para, caso você queira verificar todo o desenvolvimento histórico da matemática, é só dar uma olhada nessa playlist, porque ela mostra a evolução não só da aritmética, como também dos outros campos de conhecimento da matemática. Mas voltando para a aritmética, então, num sentido mais amplo, ela vai surgir com os mesopotâmicos. Ao longo da história, a aritmética acaba se desdobrando em conceitos muito mais específicos. E aí, quando nós focamos especificamente nos números inteiros e em suas operações, este estudo é chamado de teoria dos números, e este nome foi dado no século XIX. Contudo, para fazer essa diferenciação de eu vou chamar de aritmética ou vou chamar de teoria dos números, originalmente utilizava-se a aritmética elementar para as operações mais básicas feitas a partir de números, e quando nós estávamos falando de teoria dos números, o termo utilizado era aritmética superior. Ao longo da história, a aritmética superior foi um termo que entrou em desuso, e a partir daí passou-se a utilizar aritmética também para designar teoria dos números. Muito embora a teoria dos números, como eu disse, esteja focada especificamente no estudo dos números inteiros. Mas, a depender do autor, a depender do público com o qual se esteja falando, também é possível utilizar a aritmética para designar esse campo de estudo. Nesse sentido, aritmética ou teoria dos números, qual dos nomes é correto? A resposta é os dois.
Quando eu devo utilizar um ou outro? A resposta é a depender do momento em que eu esteja utilizando este termo e com quem eu esteja falando. Isso fica a critério do autor ou do palestrante ou do professor em questão. Não há uma ordem, não há uma diretriz em que momento isso deva ser usado. Aqui, em particular, eu vou falar de aritmética, e quando eu estiver falando de aritmética, eu estarei falando especificamente do tratamento com números inteiros. Evidentemente, embora aqui eu esteja abordando um conjunto numérico específico, eu posso utilizar a aritmética da mesma forma que matemáticos utilizam álgebra para falar a respeito de soluções de equações, por exemplo. Bom, então sem mais delongas, vamos começar a olhar um pouco para os números inteiros. O conceito de número inteiro se originou a partir do conceito de número natural, muito embora estes nomes não tenham sido utilizados originalmente. Os números negativos apareciam em problemas da antiguidade, mas sempre foram olhados com desconfiança. Ou seja, quando eu penso em número inteiro, eles sempre foram utilizados. No momento em que eu vou conceituar o conjunto numérico, este conceito é feito a partir da ideia de número natural. E, assim como os números naturais, os números negativos sempre apareceram. Mas, como eu disse, eles sempre foram olhados com uma certa desconfiança. E isso vai durar até o fim da Idade Média, quando números negativos passaram a ser utilizados para designar débitos em transações comerciais. Em 1572, o matemático italiano Rafael Bombelli publicou o livro Álgebra. Neste livro, são enunciadas as regras de multiplicação com os inteiros. Rafael Bombelli é este senhor que você está vendo na tela neste momento. E aí uma coisa que eu devo também destacar é que a evolução do conceito de número inteiro foi bastante lenta. Somente a partir do século XIX, com o surgimento da teoria dos conjuntos, é que o conceito atual foi estabelecido. Então, para fins de trabalho aqui, neste vídeo em particular, nós vamos assumir já a existência dos números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, juntamente com as operações de adição e multiplicação. Perceba aqui que quando eu estou falando de operação, eu estou tratando essa operação como uma função, ou seja, a operação de adição é uma função que pega o par ordenado AB e leva na soma A mais B. Da mesma forma, a multiplicação vai ser uma função que pega um par ordenado AB e leva no A vezes B, denotada também por AXB, e aí o X eu vou utilizar também no sentido de multiplicação, ou simplesmente AB. Nos inteiros, há um subconjunto que se destaca, o conjunto dos números naturais. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Natural eu vou entender como sendo os conjuntos dos números inteiros maiores ou iguais a 1. Portanto, aqui eu não estou considerando zero como um número natural. O que leva a outra pergunta recorrente na matemática. Afinal, o zero é ou não é um número natural? Então, para responder isso com mais clareza, vamos por partes. Historicamente, o zero aparece de maneira natural nos textos de matemáticos chineses, hindus e árabes. Ou seja, no momento em que a civilização chinesa, que a civilização do rio Indo, os hindus, e que a civilização arábica estavam construindo a sua matemática, eles apresentavam símbolos para o zero, símbolos para o nada. E para eles era muito natural trabalhar com o nada. Contudo, durante a construção axiomática do conjunto dos naturais, o matemático italiano Giuseppe Peano utiliza a ideia de sequências numéricas e, por sua vez, exclui o zero. Porque no momento que eu estou falando de sequência, eu estou falando que eu tenho que indicar qual é o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. E, nesse sentido, eu não poderia exemplificar, por exemplo, o que eu vou entender por zerésimo elemento. Não faz muito sentido isto. Desta forma, quando eu vou trabalhar com sequências numéricas, não faz sentido utilizar o zero como um elemento de contagem. Logo, nessa visão axiomática, o zero acaba sendo excluído do conjunto dos naturais.
Agora, se eu vou adotar o zero ou não vou adotar o zero como natural, isso depende da escolha do autor do texto matemático em questão. Por exemplo, se eu estou trabalhando num curso de álgebra e vou procurar o livro de álgebra, muito provavelmente ele vai colocar o zero como sendo natural, porque ele precisa do elemento neutro aditivo. Nos livros de análise, em contrapartida, quando eu faço aquela construção axiomática a partir de sequências para definir limites, derivadas e integrais, neste momento eu vou acabar excluindo o zero como natural, porque neste momento o zero não vai ser utilizado para contagem. É exatamente o que acontece aqui. Portanto, eu vou trabalhar com os naturais contando a partir de 1. Aqui, neste momento, nós faremos uma abordagem axiomática, ou seja, nós vamos assumir algumas propriedades e, a partir dessas propriedades que nós iremos assumir como verdadeiras, demonstraremos todas as demais. Nesse sentido, uma das menores listas de axiomas construídas para caracterizar naturais foi apresentada justamente por Peano no século XIX. Contudo, por uma questão de tempo, nós vamos utilizar uma lista um pouquinho maior de axiomas. Assim, alguns fatos que poderiam ser demonstrados a partir dos axiomas de Peano, neste momento eu vou considerar verdadeiro a priori. Com este background feito, vamos então trabalhar um pouco com a adição e a multiplicação nos inteiros. As operações de adição e multiplicação nos inteiros têm as seguintes propriedades. Primeiro, elas estão bem definidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dado 4 números inteiros A', B e B', se A for igual a A' e B for igual a B', então A mais B é igual a A' mais B' e A vezes B é igual a A' vezes B'. A ideia aqui dessa boa definição é para garantir que, em multiplicando dois inteiros ou somando dois inteiros, eu não vou obter dois resultados distintos. Porque nós devemos lembrar que estamos vendo a adição e a multiplicação como sendo funções. Portanto, para essas funções estarem definidas, se eu tenho um elemento do domínio, ou seja, um par de números inteiros, eu não posso, no momento em que eu somo esses números ou multiplico, obter dois resultados distintos para a soma ou dois resultados distintos para a multiplicação, por exemplo. Então, este conceito de bem definido é necessário para garantir isso. Ou seja, se eu somo dois números inteiros, eu tenho um único resultado. Se eu multiplico dois inteiros, eu tenho apenas um resultado possível. A segunda propriedade que há na adição é a comutatividade. Ou seja, dado dois números inteiros, A mais B é igual a B mais A. E o mesmo vale para a multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A. Além disso, eu já vou assumir a associatividade. Ou seja, se eu faço A somado com o resultado de B mais C, é a mesma coisa que somar A mais B e depois pegar esse resultado e somar com C. De maneira similar, se eu multiplico A vezes B e depois este resultado eu multiplico com C, é a mesma coisa que fazer A vezes o resultado do produto de B com C. Além disso, eu vou assumir que essas operações têm elementos neutros. No caso do elemento neutro aditivo é o zero, ou seja, A mais zero é igual a A. E no caso da multiplicação vai ser o 1, ou seja, A vezes 1 também dá A. Ainda vou assumir que há um elemento simétrico aditivo, ou seja, para todo número inteiro A, existe um inteiro que eu vou chamar de menos A, de maneira que, quando eu faço A somado com esse menos A, isso dá zero. E por fim, vamos aceitar a distributividade da multiplicação em relação à adição. Ou seja, para quaisquer A, B e C inteiros, vale A vezes B mais C, é a mesma coisa que fazer A vezes B mais A vezes C. Conjuntos nos quais se definem uma adição e uma multiplicação com as 6 propriedades que eu acabei de descrever são chamados de anéis ou de
conjuntos sujeitos às leis básicas da aritmética. O grande problema é que só essas leis não são suficientes para configurar o conjunto dos inteiros, tendo em vista que outros conjuntos também obedecem essas leis. Por exemplo, o conjunto dos racionais, é possível definir uma adição e uma multiplicação que satisfaça isso. O conjunto dos reais. Portanto, pensando em conjuntos numéricos, só essas leis não são suficientes para caracterizá-los de maneira única em comparação aos demais conjuntos. Ainda, eu devo destacar que os inteiros podem ser decompostos como três conjuntos, ou seja, é a união do conjunto dos naturais, mais o zero, mais o conjunto aqui chamado de menos n. Menos n são os simétricos dos naturais, ou seja, 1 é um número natural. O simétrico dele, que é menos 1, vai estar em menos n. 2 é um número natural. O simétrico dele, que é menos 2, vai estar em menos n. Ou seja, em menos n estão aqueles números que nós vamos chamar de estritamente negativos. Com isto posto, vamos demonstrar então algumas propriedades dessas operações. A primeira propriedade que está posta aqui é a proposição 1, e ela diz o seguinte, que para todo número inteiro, 1 inteiro vezes 0 dá 0. A demonstração disso é bem simples. De fato, se eu pego um número inteiro, nós vamos ter o seguinte. A vezes 0, perceba que como 0 eu posso escrever como 0 mais 0, então A vezes 0 vai ficar A vezes 0 mais 0. Lembrando da distributividade da multiplicação em relação à soma, isso fica A vezes 0 mais A vezes 0. Agora, neste momento, eu vou observar o seguinte. O 0 ele pode ser expresso dessa forma. Menos A vezes 0 mais A0. Ou seja, eu estou somando um elemento com seu simétrico aditivo. Isso, por sua vez, pode ser escrito assim. Menos A vezes 0. E aqui vou colocar entre parênteses. Mais A vezes 0. Perceba que essa igualdade me garante que A vezes 0 é A vezes 0 mais A vezes 0. Agora, usando a associatividade da soma, isso é menos A vezes 0 mais A0 mais A vezes 0. Novamente, eu estou somando um elemento com seu simétrico aditivo. Então, isso fica 0 mais A vezes 0. E A vezes 0 mais 0 vai dar o próprio elemento A vezes 0. Portanto, o que eu acabei de demonstrar agora, olhando para esta igualdade, é que A vezes 0 é igual a 0. E isso, então, encerra esta demonstração. A segunda proposição diz o seguinte: a adição é compatível e cancelativa com relação à igualdade. Em outras palavras, dados A, B e C inteiros, eu tenho que se A é igual a B, então A somado com C é igual a B somado com C. A demonstração desse resultado também é relativamente simples. Veja, como a adição é bem definida, se A é igual a B, então, justamente pela boa definição da adição, eu vou ter que A mais C é igual a B mais C. Porque aqui na prática o que eu estou tendo? Eu estou tendo o resultado do par AC. E aqui é o resultado do par BC. Como A é igual a B, então o par AC é igual ao par BC. Portanto, na hora que eu estou considerando essa adição, o resultado precisa ser o mesmo, já que a adição é uma função bem definida. Reciprocamente, se A mais C
é igual a B mais C? Então, novamente, olhando agora esta primeira frase, eu posso escrever o seguinte, que A mais C somado com o seu simétrico aditivo do C, é igual a B mais C somado com o simétrico aditivo do C. Logo, novamente lembrando da associatividade da adição, eu vou ter o seguinte, A mais C somado com menos C é igual a B mais C somado com menos C. Esta soma dá zero, então eu vou ter A mais zero é igual do outro lado, B mais zero. Mas A mais zero dá A e B mais zero dá B. Portanto, isso implica que A é igual a B. E isso, então, encerra a nossa demonstração. A última coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo é que, a partir da operação da adição, é possível definir uma nova operação chamada de subtração. E essa operação é definida da seguinte forma. Dado dois números inteiros A e B, nós vamos definir B menos A, ou a subtração de A de B, ou seja, eu estou tirando A de B, como B menos A vai ser igual a B somado com o simétrico aditivo de A. E dessa forma, eu consigo, então, definir a diferença ou a subtração no conjunto dos inteiros. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!